A CPI do MST acabou sem relatório, sem conclusão final, depois de um período de investigações, depoimentos, muito bate-boca, muito calor e pouca luz, como costumam dizer naquele ditado popular. Você se lembra que já tinha ocorrido uma intercorrência quando alguns partidos trocaram os integrantes da CPI, não é? Alguns parlamentares de partidos que entraram no governo foram trocados, eram parlamentares mais ligados ao agro, foram trocados no meio do caminho. A CPI pediu mais prazo para Arthur Lira, mas ele disse não há mais prazo, a CPI termina agora. Para lamento dos mais ligados ao agro e para festividade daqueles que são mais ligados ao governo. A reportagem é do Bruno Pinheiro. 4 meses de investigação. Esse foi o tempo que durou a CPI do MST na Câmara dos Deputados. E sem tempo para a votação do texto final, a comissão termina sem relatório. Nesta quarta-feira, parlamentares da oposição tentaram se explicar. O presidente da comissão, deputado Zucco, voltou a criticar o uso político do movimento e alertou para uma nova onda de invasões de terra após o fim da CPI. A CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Infelizmente, as informações que nos chegam é de que uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. Manobras regimentais impediram que a CPI do MST avançasse. Na última terça-feira, data de votação do texto final, o deputado governista Newton Tato pediu vista. Parlamentares da oposição corriam contra o tempo e esperaram por uma ação de Arthur Lira que não foi concedida: a prorrogação dos trabalhos. Já fontes ouvidas pela Jovem Pan revelaram que o relatório não será guardado no fundo da gaveta e servirá para apontar os possíveis crimes cometidos pelos invasores. O relator Ricardo Salles, ele quer encaminhar o documento à PGR. O trabalho desta CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, Tenente Coronel Zucco, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017 e 2016 foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Para a base governista, o fim da CPI foi comemorado como uma grande derrota da oposição. Usando um boné do MST, a deputada Sâmia Bonfim reafirmou a força social do movimento e disse mais: o texto não foi colocado em votação porque Ricardo Salles temia a derrota. Não tinham votos. E não tinham votos por um simples motivo. Criaram um relatório mentiroso, um relatório absurdo, que tentava criminalizar o MST e também tentava criminalizar parlamentares. Crime é espalhar fake news, como eles também fazem contra os movimentos sociais. E crime também é a exportação ilegal de madeira, que, aliás, tornou o relator relator. Ao final da CPI, a comissão se torna a terceira investigação contra o MST instalada no Congresso sem desfecho. A primeira ocorreu em 2003. Após 2 anos, a comissão apresentou relatório final sem um único indiciado. Em 2009, nova tentativa e mais um fracasso. Bom, a gente ouviu aí na reportagem, Dávila, que não foi a primeira tentativa de investigação do MST, quem financia, como age, porque deixa de agir. E, mais uma vez, termina sem um resultado concreto, claro. Por que é que isso acontece? Bom, primeiro que várias CPIs do Congresso Nacional terminam em pizza, não terminam em nada, né? Então, isso é apenas mais uma. Agora, a CPI cometeu um erro, que não foi ter foco. Qual era o foco fundamental para mostrar
a real intenção criminosa desses movimentos. Era mostrar quantos hectares existem de terra improdutiva no Brasil. Como não existe nenhum hectare mais de terra improdutiva no Brasil, logo, movimento que invade propriedade privada e produtiva é crime. É simplesmente isso. Então, se tivessem atrelado a isso, ia desmoralizar completamente esse movimento criminoso, porque a todas as invasões que ocorreram esse ano, como você sabe muito bem, foram feitas em terras produtivas e propriedade privada. Isso é crime de acordo com a lei. E mostra também esse ato final, com essa imagem patética dos deputados de oposição usando o chapeuzinho do MST, esta ligação umbilical do movimento sem terra com os movimentos políticos. E não podemos esquecer um último ponto. Essas invasões de terra começaram porque o MST queria ocupar cargo no governo, principalmente no INCRA, para controlar justamente a titulação de propriedades. Portanto, a CPI perdeu uma grande chance de desmoralizar completamente o MST, mostrando que no Brasil não existe mais nenhum hectare de terra improdutiva. E invasão de terra produtiva e propriedade privada é crime de acordo com a lei no país. Agora, Mota, a gente acompanhou na reportagem também que o relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles, disse que mesmo sem a aprovação desse relatório na comissão, esses trabalhos, essas investigações serão encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República e para outros órgãos de investigação, órgãos de controle, mas de fato, sem uma aprovação da comissão como um todo, esse trabalho perde força? O que você acha? Não, eu acho que esse trabalho foi importante para tirar algumas das máscaras do MST. Achei muito importante as visitas aos acampamentos, mostrar o que acontece nesses assentamentos, né, o termo que o MST usa. Inclusive, parece que há deputado sendo processado por ter entrado em uma invasão. Então, invadir você pode, agora, invadir a invasão é crime. O que está por trás disso, é sempre bom lembrar, e pegando carona no que o Ávila falou, é o direito de propriedade. O direito de propriedade é uma das principais barreiras contra o abuso de poder do Estado. Então, aquela propriedade é sua, você adquiriu legalmente, você tem o título dela, ela é sua, não cabe a ninguém, muito menos ao Estado, fazer um julgamento do uso que você faz da propriedade e, baseado nisso, dizer você não vai ficar mais com essa propriedade, agora ela vai ser ocupada por outra pessoa.